Livro de Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, versículo 1. Promessa de fartura. Então o Senhor terá zelo da tua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: Eis que vos envio o trigo, e o mosto, e o óleo, e dele serei fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. E aquele que é do norte farei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija, alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Só até aqui. Amém. A promessa de Deus é trazer o zelo, o cuidado, é guardar e esconder o povo dele. A promessa de Deus é que todos os nossos inimigos, hoje mesmo nós estávamos meditando uma palavra na rádio, ao qual Deus nos mostrava, e olha que a gente já leu muitas vezes essa palavra, sobre o passado, mas também sobre o futuro. O passado não existe mais, o futuro não nos pertence, o amanhã não nos pertence, mas o hoje, a promessa é essa: o Senhor tem zelo da minha e da tua vida. Nós só estamos de pé e vivos porque hoje o Senhor, Ele está conosco. O Senhor hoje, Ele tem poder para suprir a minha e a tua necessidade. Hoje, Ele tem poder para fazer todo espírito contrário, todo mal, todo levante de Satanás, o inimigo da minha e da tua alma é o diabo, é o mal, que se levanta constantemente quando não usa filhos a marido, esposa, usa o patrão, usa o funcionário para nos abater. Mas a promessa de Deus é essa: eu estou zelando do meu povo, eu estou zelando da minha igreja. Se você pular um pouquinho para frente, capítulo 2 de Joel, versículo 25 diz: restituí-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a uruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos. Você lembra da passagem quando Deus, Ele manda o sustento para o povo de Israel, e Deus, Ele diz: não guardem, não coloquem na despensa, não estoquem, porque a minha bênção é para hoje, o meu cuidado é para hoje. E ali Deus estava mostrando a restituição de muitos, mais centenas de anos que eles ficaram lá na mão de Faraó, lá dentro do Egito, sendo humilhados, sendo escravizados. Porém Deus trouxe eles para o deserto, mas mostrou o cuidado, o zelo, supria as necessidades. A Bíblia diz que a roupa crescia junto com o corpo, a sandália nos pés crescia junto com os pés, e Deus mandava o maná, mas mesmo assim, eles com medo do passado, sei lá, medo de passar fome,
medo de passar necessidade, olhavam para o passado e não tinham a fé no Deus que estava agindo no hoje. Eles olhavam para trás dizendo, já passei fome, sabe o que eu vou fazer? Eu vou esconder. Ele está dizendo para não esconder, mas vou guardar um pouquinho. Quando chegava no outro dia estava podre, sabe por quê? Porque o Deus que prometeu que viria no outro dia, suprir a necessidade do dia anterior, como Ele supriu, Ele é fiel, e o Deus ao qual manda essa palavra hoje está dizendo, lá no versículo 18, então o Senhor terá zelo da sua terra, e se compadecerá do seu povo, se fizer povo de Deus. Quando eu me faço o povo de Deus, eu tenho prazer em obedecê-lo, eu tenho prazer em agradá-lo, eu tenho prazer em ser fiel a Ele em tudo, e aí Ele se compadece de mim, Ele vem ao meu encontro, e Ele tem zelo ao povo dEle. Eu sou povo dEle, então Ele tem zelo por mim, Ele tem zelo por ti, Ele tem zelo pelos teus, pelos meus, pelos nossos. Deus, Ele supre as nossas necessidades, Deus vem ao nosso encontro, e Ele, aleluia, joga por terra tudo que não presta, todo o mal cai por terra, tudo que levantar contra a igreja dele está levantando contra ele. Hoje o Senhor está dizendo, seja fiel, porque eu sei qual é a tua necessidade, eu vou restituir. Glória ao nome santo do Senhor. O dia está se acabando, aliás, a semana está se acabando, e aos nossos olhos, coisas que deveriam ser resolvidas hoje, só segunda-feira, e quem sabe para lá de segunda-feira. O Senhor está dizendo, enquanto você dorme, eu vou trabalhar em teu favor, enquanto você descansa, enquanto você confia. Para mim não tem começo, nem meio, nem fim de semana. Eu, quando quero agir, eu entro com providência e mostro que eu sou teu Deus. E aí o 25 diz, restituí-vos-ei os anos que foram consumidos. O diabo tentou, ele fez de tudo para te levar, para te matar, para acabar com a tua vida, e consumiu anos, consumiu tempo da tua vida, mas o Senhor está dizendo, vou restituir, que na tua vida o meu nome venha a ser glorificado. Agora, se faz, meu povo, tenha prazer em me agradar, tenha prazer na minha palavra, tenha prazer, porque eu vou aparecer na tua vida. E o 21, eu gosto de passear na Bíblia. O capítulo 2 de Joel, versículo 21 diz, não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Glória a Deus, grandes coisas hão de acontecer na vida daquele que é homem, mulher de Deus. Se de alguma forma você caiu, de alguma forma você pecou, você saiu dos caminhos do Senhor, o Senhor está dizendo por essa palavra, corre, é hora de você voltar, porque a minha promessa está de pé, e é hoje, eu tenho poder para cumpri-la hoje. Se você crê, é hoje. Deus, Ele pode te dar vitória por essa palavra, e sobre a tua vida o nome dEle ser glorificado. É cura, recebe a tua cura. É uma porta aberta, Ele abre a porta. É paz para o teu lar, receba paz, em nome de Jesus Cristo. É um abraço do Espírito de Deus, então receba o abraço do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas todos que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A promessa é de fartura, Ele cuida de mim e de você, e é dele que vem a nossa vitória. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém, glória a Deus. Todos juntos, vamos agradecer a Deus agora em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Senhor, eterno Deus e eterno Pai, nós agora, Senhor, te agradecemos, te louvamos, Pai, por esta palavra, te louvamos, Pai, pela visitação do teu doce e glorioso Espírito, Pai, te louvamos pelos louvores, Senhor, pela oração que tu nos deste, te louvamos por esse momento na tua presença, Pai. Senhor, te agradecemos pela família, pelos filhos, casamento, te agradecemos
até pelos dias maus, Pai, porque é o Senhor quem nos sustenta de pé, Senhor. Senhor, não nos deixa nos transportar para o nosso passado, ele já não existe, e não nos deixa, Senhor, ficar ansiosos com o nosso dia de amanhã, porque ele não nos pertence. Senhor, estamos nas tuas mãos, cuida de nós, porque cremos que do Senhor virá a nossa vitória, Pai. Todas essas bênçãos te pedimos, já te agradecemos, crendo no nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Deus seja louvado. Amém.